E hoje o passo a passo é essa tampa do vaso do modelo retangular. Bora para essa aula? Oi, meus amores! Eu sou a Alessandra, artesã em crochê. Seja super bem-vindo a esse canal no YouTube. Aproveita esse momento, já se inscreva no canal, deixa o like, deixa aqui pra mim o seu carinho aqui embaixo nos comentários. E aproveita, compartilhe essa videoaula nos grupos de WhatsApp que você participa e também no seu Facebook. Fazendo isso, você apoia demais o canal. Gente, passo a passo hoje tá realmente imperdível. Olha essa tampa do vaso, ela dá para qualquer tampa. Serve tanto para modelo tampa normais, né, as simples, né, redondas, e também aquelas tampas mais modernas que tem a base ali quadradinha, ó. Ela é esse formato perfeito, então ela dá para qualquer tampa do vaso. Ficou perfeito mesmo, eu acho que vocês vão gostar dessa videoaula. A redinha aqui, deixa eu mostrar pra vocês. Olha que perfeição que ficou essa redinha. Ela é uma redinha ajustável, então dá pra também todos os tipos de tampa do vaso. É uma redinha coringa. Eu te ensino com detalhes nessa videoaula, então fica comigo. Vamos confeccionar juntas essa tampa do vaso que vocês vão, prometo que vocês vão se apaixonar. Material que a gente usou, deixa eu pegar ali pra mostrar pra vocês. Material que a gente usou foi os fios da Supremo. Pra cor azul royal aqui, eu usei a Supremo Color número 6, a cor azul royal. E pra nossa cor cru, eu usei o cru especial 100% algodão número 6 também. Então foram esses materiais, um de cada, né? Uma unidade de cada desses dois aqui, vocês fazem o trabalho, tá bom? E sobra material. O tamanho da nossa tampa do vaso, meus amores. Ela ficou medindo aqui, lógico, na minha tensão de ponto. Ficou medindo 53 de comprimento, 53 centímetros, por 43 de largura, tá bom? Então eu acho que como uma tampa do vaso, um caimento perfeito. Caso vocês precisem aumentar, de acordo com a sua tensão de ponto, vocês podem fazer mais carreiras de repetições aqui na cor cru antes de entrar com o azul, tá bom? Então, gente, espero que vocês gostem dessa videoaula. Ela foi gravada com muito carinho pra vocês. E lembrando, meus amores, que a gente já tem o encaixe do vaso, tá? A gente já tem a aula do tapete pia. E se vocês quiserem fazer um jogo de cozinha, nós temos também a aula da passadeira, todos do mesmo modelo. Então, realmente um trabalho maravilhoso. Eu acho que vocês vão se encantar com esse modelo aqui, vocês vão gostar bastante. Então é isso, gente, sem mais delonga, boa aula a todos! A gente vai iniciar o nosso trabalho com uma laçadinha inicial de costume, e aqui a gente vai subir um cordão com 22 correntes, então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, até completar 22. Feito aqui o nosso cordão com 22 correntinhas, eu vou laçar a agulha e vou contar de trás para frente na 7ª correntinha. Então, vamos lá, desde a primeira que a gente acabou de colocar aqui, né? Fazer, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na 7ª correntinha, eu pego a alcinha de cima dela aqui, ó, e faço um ponto alto. Na correntinha da frente, faço outro ponto alto. Na correntinha da frente, faço outro ponto alto. Formando aqui o meu primeiro bloquinho de 3 pontos altos. Agora eu faço 2 correntes, pulo 2 correntes da base e a partir da 3ª correntinha eu coloco o ponto alto. Vou na correntinha frente e coloco o próximo ponto alto. Na correntinha da frente, próximo ponto alto. Formando aqui o meu segundo bloquinho de 3 pontos altos. Agora eu faço 2 correntes, pulo as 2 correntinhas da base e a partir da 3ª correntinha eu inicio novamente fazendo os nossos bloquinhos de 3 pontos altos para cada corrente da base. Formei aqui mais um bloquinho, ó, meu terceiro bloquinho de 3 correntes. Faço 1, 2 correntes. Aqui vai sobrar bem certinho 3 correntinhas. Eu vou pular 2 correntinhas e na última correntinha, que é bem a primeira corrente, que fica bem próxima ao nosso nozinho inicial, né? Nossa laçada inicial aqui, eu finalizo aqui nela com um ponto alto. Então, a gente iniciou com um espacinho e finaliza com um espacinho, perceba, né? E ficamos com um bloquinho de 3 pontos altos. Agora, para subir a próxima carreira, eu vou fazer aqui 3 correntes, que equivale a um ponto alto. Laço a minha agulha, viro o meu trabalho no avesso aqui e vou colocar mais 2 pontos altos dentro do espacinho de 2 correntes para formar o nosso bloquinho de 3 pontos altos. Formou, né? Contando com as 3 correntinhas que a gente subiu. Faço 2 correntes,
pulo os 3 pontos altos aqui, venho direto dentro do espacinho de 2 correntes à frente, e aqui a gente coloca um bloquinho de 3 pontos altos. Faço 2 correntes, pulo o bloquinho de 3 pontos altos e vou no espacinho de 2 correntes à frente, e aqui dentro dele eu vou colocar 3 pontos altos também. Agora aqui, meus amores, eu vou fazer 2 correntes, e aqui, ó, uma sugestão para você que é mais iniciante e às vezes não consegue se localizar, ó, a gente tem aqui, se você ver, a gente tem 1, 2 correntinhas e a terceira. É na terceira correntinha que a gente vai introduzir o ponto nela, tá? Para dar alinhamento. O que eu sempre faço? Eu venho aqui, ó, e dou uma esticadinha nela, só para sinalizar que é nela que a gente vai colocar o ponto alto, tá? Para dar alinhamento na peça. Agora sim, venho dentro do espacinho de 2 correntes, vou colocar 2 pontos altos aqui. E naquela correntinha que eu sinalizei, que é essa daqui, eu introduzo pegando as 2 alcinhas, ó, nela. E faço um ponto alto aqui nela. Ok? Para dar alinhamento. Agora, a gente vai fazer 3 correntes, que equivalem a um ponto alto. E mais 2 correntes de separação. Laço a agulha, viro o meu trabalho e dentro do espacinho de 2 correntes, a gente completa com 3 pontos altos. Faço 2 correntes, no espacinho de 2 correntes à frente, completo também com 3 pontos altos. 2 correntes, no espacinho de 2 correntes à frente, completo com 3 pontos altos. 2 correntes e finalizo na terceira correntinha, que equivale ao o ponto alto do canto aqui, né? Nela, com ponto alto. Olha aqui como tá ficando nossa peça. A gente iniciou com espacinho e finalizou com espacinho. A próxima carreira vai ser a repetição da anterior. A gente vai iniciar com um bloquinho e finalizar com um bloquinho. Dessa maneira aqui. Subo 3 correntes, que equivale ao ponto alto do canto, laço a agulha, viro o meu trabalho e completo o nosso bloquinho colocando mais 2 pontos altos dentro do espaço de 2 correntes. Faço 2 correntes e vou completar nos próximos 2 espacinhos o bloquinho de 3 pontos altos, né? Sempre separado por 2 correntinhas, ó. 3 pontos altos, 2 correntes. No último espacinho de 2 correntes, a gente completa bloquinho de 3 pontos altos. Faço 2 correntes. Dentro do espacinho de 2 correntes, eu coloco 2 pontos altos, que é o canto. E sempre o último ponto alto eu coloco na corrente para dar alinhamento. E é na terceira correntinha que equivale ao ponto alto do canto, ó. Pego as 2 alcinhas dela aqui e finalizo meu bloquinho do canto. Olha como ficou. Vamos lá de novo. Agora, a gente vai fazer a repetição da carreira anterior. A gente vai iniciar com espacinho e finalizar com espacinho. Então, eu subo aqui 3 correntes, que equivalem a um ponto alto, e mais 2 correntes de separação. Laço a agulha, viro meu trabalho e já coloco aqui 3 pontos altos no espacinho de 2 correntinhas. 2 correntes, bloquinho de 3 pontos altos dentro do espaço de 2 correntes à frente. 2 correntes, bloquinho de 3 pontos altos no espacinho de 2 correntes à frente. E aqui eu vou finalizar com um espacinho aqui no canto. Então, eu coloco 2 correntes, venho na terceira correntinha que equivale ao ponto alto do canto e faço o ponto alto aqui nela. Opa! Ó, a gente finalizou, iniciou com espacinho e finaliza com espacinho. A próxima carreira vai ser a repetição da anterior. A gente vai iniciar com bloquinho e finalizar com bloquinho. E assim por diante. Vamos fazendo esse desenho aqui, né? Que já virou, né? Você pode perceber que já virou repetição, ó. Então, essa carreira, eu faço 3 correntes que equivalem ao ponto alto do canto, laço a agulha, viro meu trabalho e vou completar o meu bloquinho do canto dentro desse espaço de 2 correntes aqui. 2 correntes, bloquinho de 3 pontos altos, ó. Vou completar aqui com vocês mais uma carreira para vocês pegarem bem aqui a sequência. 2 correntes e bloquinho de 3 pontos altos sempre nos espacinhos de 2 correntes. E no canto,
duas correntes, eu coloco, né? E no canto eu faço 2 pontos altos dentro do espaço. E o terceiro ponto alto para completar o bloquinho é sempre na terceira correntinha, que equivale ao ponto alto do canto para dar alinhamento. Ó, e assim por diante, meus amores. A gente vai fazer dessa forma por toda a nossa volta, tá? Toda a nossa carreira aqui. Sempre a gente vai, vai intercalando os cantos, né? Ó, agora essa carreira a gente fez bloquinho. A próxima carreira vai ser a repetição da carreira que a gente acabou de fazer anterior. Vai ser espacinho e finaliza com espacinho. Na próxima é bloquinho e vai vindo, né, com essa sequência. Quantas carreiras vocês colocarem, vai definir o tamanho da nossa peça, ok? Então, eu vou trabalhar aqui algumas carreiras e já volto para totalizar quantas carreiras eu trabalhei. Até agora, a gente trabalhou, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 carreiras totalizadas, ok? Vou trabalhar mais algumas de repetições. Quantas mais carreiras vocês fizerem, é aqui que define o tamanho da sua peça. E daí, eu volto com vocês com o número exato de carreiras, ok? Já venho, então. Voltei aqui, adiantei toda a nossa peça, trabalhei 13 carreiras de repetições, fiz uma correntinha para travar o fio, né? E cortei o fio, ok? 13 carreiras no total, a nossa base. Agora, a gente vai iniciar aqui com a cor cru. Laço a minha agulha 2 vezes, uso esse dedo para prender a laçada. Eu tenho o ponto do canto. Eu vou introduzir a minha agulha, pulo esse espacinho no próximo, ó, tem o do canto, um espacinho, tem o espacinho do canto, a carreira de bloquinho, o espacinho, a carreira de bloquinho, nesse espacinho, ok? Busco a laçada aqui dentro, vou ficar com 3 alcinhas. Aí, eu arremato lá de 2 em 2, laço a agulha e arremato as 2 últimas. Vou fazer mais 2 pontos altos aqui dentro. Formei aqui um bloquinho de 3 pontos altos. Faço uma corrente e mais 2 correntes. Vou pro próximo espacinho. Pulo nessa carreira de bloquinho, no próximo espacinho, no caso. Vou completar aqui mais 2 pontos altos. 2 correntes. Pulo essa carreira de bloquinho, no próximo eu faço mais 2 pontos altos. 3, perdão. 2 correntes, pulo esse bloquinho, faço mais 3 pontos altos. E a gente vai trabalhando o bloquinho aqui de 3 pontos altos. 2 correntes, a gente chegou no canto. O canto, eu vou fazer 3 pontos altos. Faço 2 correntes e mais 3 pontos altos para formar uma quininha aqui pra gente conseguir fazer a nossa virada do trabalho. 2 correntes, aqui ó, já trabalhei arrematando essa ponta do azul. Eu dou uma puxada nela para esse nozinho ficar bem escondidinho. Eu gosto de deixar bem unido aqui, ó. Assim, ó. E essa ponta aqui, a gente pode caminhar com ela mais alguns espacinhos aqui da cor azul, ó. Vou caminhar aqui no avesso com ela até o próximo espacinho de 2 correntes, que eu já trabalho também arrematando ela um pouquinho mais. E fica bem presinha. Agora, eu venho aqui, laço a agulha, vou fazer um bloquinho de 3 pontos altos nesse próximo espacinho de 2 correntes. Duas correntes, no espacinho de 2 correntes à frente. 3 pontos altos. E chegamos no outro canto. Faço 2 correntes. E nesse canto eu vou fazer igual a gente trabalhou esse canto aqui. 3 pontos altos, 2 correntes, 3 pontos altos, ó. 3 pontos altos, 2 correntes. E no mesmo espacinho faço 3 pontos altos para a gente conseguir fazer a nossa curva aqui. Duas correntes, pulo esse bloquinho e na cabecinha do próximo ponto alto aqui, ó, na lateral dele, eu faço 3 pontos altos.
2 correntes e sigo completando nesses espacinhos aqui, né? Que nós temos aqui as carreiras de espacinho, bloquinhos de 3 pontos altos com 2 correntes. Quando você chegar nesse canto, você vai formar outro canto, igual a gente trabalhou aqui. Bloquinho de 3 pontos altos, 2 correntes, 3 pontos altos. Completa com bloquinhos de 3 pontos altos, faz o canto aqui, completa bloquinho de 3 pontos altos nesse canto, aí eu volto com vocês. Completei a nossa carreira, ó. Então, completei com bloquinhos de 3 pontos altos nos espacinhos. E nos cantinhos é 3 pontos altos, 2 correntes, 3 pontos altos para fazer esse aquilinho. Ficamos assim, ó, que lindo que tá ficando. Vamos subir a próxima carreira. Essa carreira vai ter já alteração, ok? Porque a gente já vai definir, porque nós estamos fazendo a nossa tampa do vaso. Então, uma parte vai ser oval e a outra parte da nossa tampa do vaso vai ser quadradinha, né? Então, para dar o formato da tampa do vaso, ok? Então, vamos lá. Finalizo com ponto baixíssimo na cabecinha do ponto alto falso aqui. Vou caminhar com ponto baixíssimo no próximo espacinhos. Então, na cabecinha do próximo ponto alto, faço um ponto baixíssimo. Na cabecinha do outro ponto alto, outro ponto baixíssimo. E eu já tô trabalhando arrematando essa ponta do croquis, tá bom? E faço outro ponto baixíssimo na alcinha de trás da primeira correntinha. Então, eu caminhei com 3 pontos baixíssimos. E agora eu tô sobre esse espaço. Busco uma laçada aqui dentro, faço um ponto baixo, uma corrente. Tenho meu primeiro ponto alto. E aqui eu trabalho mais 2 pontos altos para formar um bloquinho aqui de 3 pontos altos. Faço 2 correntes. No próximo espacinho de 2 correntes, bloquinho de 3 pontos altos. Duas correntes. No próximo espacinho, bloquinho de 3 pontos altos. Duas correntes, no próximo espaço, bloquinho de 3 pontos altos. Agora, a gente chegou aqui na nossa quina. Na nossa quina, eu vou fazer aqui, ó, fazer duas correntes, normal, né? Sempre será 2 correntes. E aqui a gente vai fazer já a parte oval da nossa tampa do vaso. Então, dentro desse espaço de 2 correntinhas, eu vou colocar um total de 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4 e 5. Faço 2 correntes. No próximo espacinho de 2 correntes, vou colocar mais 5 pontos altos. A gente vai ficar uma sequencial de 5 bloquinhos de 5 pontos altos, ok? Vamos aqui, ó, 4, 5. Faço 2 correntes. No próximo espacinho de 2 correntes, coloco 5 pontos altos. Então, já tenho 2 pontos altos, vou colocar aqui mais 3, né? Para totalizar os 5. 2 correntes. No próximo espaço, 5 pontos altos. Duas correntes e no espaço da quina a gente finaliza aqui com 5 pontos altos. Duas correntes e agora a gente volta a fazer os bloquinhos de 3 pontos altos dentro de cada espacinho de 2 correntinhas. Então, eu laço a agulha, nesse primeiro espacinho de 2 correntes, eu volto a colocar apenas 3 pontos altos. E eu vou descer dessa maneira até o meu penúltimo espacinho de 2 correntes, tá? Então, aqui a gente ficou com 5 bloquinhos de 5 pontos altos, porque vai ser a nossa parte oval da tampa do vaso. E a parte de baixo aqui vai ser a nossa parte retangular, a nossa parte quadrada. Então, eu vou completar 3 pontos altos aqui, aqui, aqui e aqui. E nesse último espacinho de 2 correntes, eu volto pra gente fazer o desenho, que é diferente daí, tá bom? Então, eu já venho com vocês pra gente completar. Completei aqui, tô no meu último espaço de 2 correntinhas aqui da referente à reta. Dentro dele, eu vou colocar apenas 2 pontos altos. Não serão 3, serão apenas 2 pontos altos. E agora eu vou completar um ponto alto na cabecinha de cada um desses 3 pontos altos. Completei aqui, já tenho 5. E vou fazer mais 2 pontos altos dentro do espaço de 2 correntinhas
formando os 7 pontos altos que a gente sempre vai ter na nossa parte retangular. Faço 2 correntes e agora eu faço o caminho inverso. Coloco 2 pontos altos dentro desse espaço de 2 correntes que a gente tá aqui. Vou completar um ponto alto na cabecinha de cada um desses 3 pontos altos que a gente tem aqui na base. E completo mais 2 pontos altos dentro desse espacinho de 2 correntes aqui. Então, ficamos 7 pontos altos, 2 correntes, 7 pontos altos, uma sequencial. Faço 2 correntes. No espacinho de 2 correntes à frente, eu coloco 3 pontos altos normal para formar um bloquinho. 2 correntes. E aqui já é o último espacinho de 2 correntes. Então, nele aqui a gente já começa o desenho, que é colocar 2 pontos altos dentro desse espacinho de 2 correntes. Vou fazer um ponto alto na cabecinha de cada um desses 3 pontos altos. Deixa eu desviar o fio. Aí. E no espacinho de 2 correntinhas, eu coloco mais 2 pontos altos. Faço 2 correntes. Dentro do espacinho de 2 correntes aqui, onde eu estou nele, já coloco 2 pontos altos, né? Já tenho um, mais um. E agora eu completo um ponto alto na cabecinha de cada um desses 3 pontos altos que a gente tem na base. E finalizo a minha sequência de 7 pontos altos, colocando 2 pontos altos dentro desse espaço de 2 correntes. Faço 2 correntes. E agora eu sigo aqui, né? Aqui, ó, já vou completar com vocês, ó. Só temos um espacinho aqui de 3 correntes, de 2 correntes. Então, eu coloco 3 pontos altos aqui dentro dele, formando o nosso bloquinho aqui de 3 pontos altos normal. Faço 2 correntes, finalizo com ponto baixíssimo na correntinha que faz a vez do primeiro ponto alto aqui do bloquinho. Vou caminhar com ponto baixíssimo na cabecinha desse ponto alto. Na cabecinha desse próximo ponto alto também caminho com ponto baixíssimo. E na alcinha de trás da primeira correntinha também faço um ponto baixíssimo nela. E agora a gente tá sobre o espacinho de 2 correntes. Então, eu venho sobre esse espaço, busco uma laçada, faço um ponto baixo, uma corrente. Tenho meu primeiro ponto alto da carreira. Vou colocar mais 2 pontos altos aqui dentro, formando meu primeiro bloquinho da carreira. Subo 2 correntes. No espacinho de 2 correntes à frente, eu coloco um bloquinho de 3 pontos altos, normal. Duas correntes. No espacinho de 2 correntes, eu coloco 3 pontos altos, normal. Aqui, meus amores, a gente vai ter uma alteração. Vou fazer as 2 correntes e agora a gente vai fazer aqui sempre intercalando para entrar na curva, ó. Porque daí muda a sequencial para entrar na curva. Então, aqui, ó, eu vou fazer 2 correntes e eu vou colocar um ponto alto sozinho na cabecinha do nosso último ponto alto, desse bloquinho de 3 pontos altos aqui que a gente tem, o último bloquinho, ó. Temos 1, 2 na terceira, na cabecinha do último ponto alto dele aqui, eu vou fazer um ponto alto sozinho. Faço 2 correntes. E agora a gente vai entrar na sequência da curva. Sequência da curva é simples, sempre será ponto sobre ponto, e na cabecinha do último ponto alto do bloquinho, sempre eu colocarei um aumento, colocar mais 2 pontos altos. Então, eu sigo aqui, ó, faço um ponto alto na cabecinha do primeiro ponto alto, na cabecinha do próximo ponto alto eu coloco outro ponto alto, e sigo fazendo ponto sobre ponto. Quando eu chego no último ponto alto do bloquinho, eu sei que tá na hora de eu duplicar. Então, eu vou colocar 2 pontos altos sempre na cabecinha desse último ponto alto, ó. Dupliquei. Era 5, agora são 6 pontos altos. Para passar pro próximo bloquinho, eu sempre mantenho as 2 correntinhas de separação. Mesma coisa, meus amores. Ponto sobre ponto. Ponto sobre ponto. Quando chega no último ponto alto do bloquinho, ó. Chegou no último ponto alto do bloquinho. Eu coloco 2 pontos altos juntos. Ó, dupliquei também. Faço 2 correntinhas para passar para o próximo bloquinho e eu vou completar essa forma nos próximos 3 bloquinhos. Aí eu venho pra gente iniciar a nossa reta juntas. Completei aqui os nossos bloquinhos, né, de 6 pontos altos agora, né, são 5 de 6, sempre vai aumentando. E a gente sempre coloca o aumento sempre no último ponto alto desses nossos 5 bloquinhos que temos aqui. E daí você já pode ver, ó, que ele aqui já tá começando a ficar oval, tá vendo? Que lindo que tá ficando. E aqui já tá ficando retangular. Tá ficando perfeito. Gente, bora compartilhar esse vídeo, me ajuda aí a entregar esse vídeo para as outras crocheteiras, tá bom? Se você me ajuda compartilhando, né, faz com que outras pessoas vejam esse vídeo, me ajuda muito, tá bom? Então, vamos lá.
duas correntes aqui e a gente vai fazer o caminho inverso do que eu fiz aqui. Então, eu vou iniciar fazendo um ponto alto sozinho. Aqui na cabecinha desse ponto alto do primeiro bloquinho de 3 pontos altos. Faço um ponto alto sozinho. Duas correntes e inicio sequência de fazer bloquinhos de 3 pontos altos em todos os espacinhos de duas correntes. Eu vou completar bloquinho de 3 pontos altos com duas correntes de separação em todos, até o final, tá bom? Pode completar em tudo, eu já venho com vocês. Desci completando os bloquinhos de 3 pontos altos em todos os nossos espacinhos de duas correntes. E aqui a gente vai fazer assim, faço duas correntes, pulo sempre os 2 primeiros pontos altos e vou vir a partir do terceiro. E aqui eu sigo completando 5 pontos altos, que é os 5 que temos aqui. Então, vou seguir fazendo um ponto alto na cabecinha de cada um desses 5 pontos altos. Ficamos com 5 pontos altos, uma sequencial. Agora, sempre a gente fica com 7, correto? Sempre serão 7, de um lado e de outro. Então, eu vou completar mais 2 pontos altos sempre dentro desse espaço de duas correntes. Faço duas correntes e agora eu faço completo aqui o caminho inverso. Então, eu já laço a agulha, coloco 2 pontos altos dentro desse espaço de duas correntes. Vou fazer uma sequencial de 5 pontos altos, ó, já na cabecinha do primeiro ponto alto eu já faço um ponto alto. E sigo fazendo um ponto alto na cabecinha de todos os pontos, lógico, né? Deixando os 2 últimos por fazer, porque a gente não trabalha os 2 primeiros e nem os 2 últimos, ó. Deixa esses 2 últimos, igual a gente fez aqui, ó. A gente deixou os 2 primeiros, né? A gente sempre vai deixar agora os 2 últimos. Faço duas correntes. E agora eu vou completar em todos os espacinhos de duas correntes que a gente tem aqui, 3 pontos altos, para fazer nossos bloquinhos normal de 3 pontos altos. Ó. Completei aqui, bloquinho de 3 pontos altos, faço duas correntes. E agora que a gente tem a sequencial dos 7 pontos altos. Mesma coisa, eu nunca trabalho os 2 primeiros pontos altos e nem os 2 últimos desse outro lado aqui do bloquinho. Então, eu pulo os 2 primeiros pontos altos e sigo fazendo a sequencial de 5 pontos altos. Se você já fez o tapete pia, você já sabe como funciona essa parte aqui dos nossos bloquinhos, né? De 7 pontos altos aqui, essa quininha, esse desenho, né? Que forma no desenho. Bem lindo, né? Fica um degradê. Uma escadinha, no caso. Ó. Então, eu completei aqui 5 pontos altos, mas eu preciso de 7, então eu coloco mais 2 pontos altos dentro do espacinho de duas correntes. Faço duas correntes e vou fazer o caminho inverso do que eu acabei de completar aqui. Então, já inicio colocando 2 pontos altos dentro desse mesmo espaço de duas correntes e sigo fazendo ponto alto sobre ponto alto, sem pular nenhum, lógico, deixando os 2 últimos por fazer. A gente não trabalha, porque a gente precisa de 7 pontos altos. Ó, deixo esses 2 últimos por fazer, faço duas correntes e sigo agora completando o bloquinho de 3 pontos altos com 2 correntinhas de separação. Falta só 2, né? Então, completou. Vou completar aqui com vocês, ó. Dessa maneira. Faço duas correntes e finalizo com ponto baixíssimo na correntinha que faz a vez do ponto alto aqui, do primeiro ponto alto do bloquinho. Mesma coisa inicial, sempre iniciaremos assim, vou caminhar com pontos baixíssimos até na correntinha à frente. Então, caminho com ponto baixíssimo na cabecinha desse ponto alto, faço um ponto baixíssimo. Na cabecinha do ponto alto à frente aqui, outro ponto baixíssimo. E na alcinha de trás da primeira correntinha, eu faço um ponto baixíssimo, ó. Agora, eu dou uma esticadinha aqui na laçada, venho sobre esse espaço, faço um ponto baixo, uma corrente, tenho o meu primeiro ponto alto, e agora eu completo mais 2 pontos altos para completar o primeiro bloquinho de 3 pontos altos. Faço duas correntes. Vou completar o bloquinho de 3 pontos altos dentro desse espacinho aqui. Duas correntes. E se lembra desse ponto alto que nós temos sozinhos? A gente vai fazer um bloquinho aqui. Então, como eu faço? Dentro do espacinho de duas correntes, eu coloco 2 pontos altos. E sobre a cabecinha do ponto alto sozinho, eu finalizo aqui fazendo um ponto alto dentro dele. Formei um bloquinho de 3 pontos altos. Faço duas correntinhas. E agora, a gente iniciou a parte oval novamente, que é ponto sobre ponto alto sobre ponto alto,
Quando chega no último ponto alto de cada um desses bloquinhos, eu sei que tá na hora de duplicar, que é colocar 2 pontos altos sobre o mesmo ponto de base. 2 correntinhas para passar para o próximo espaço. E você vai seguir completando ponto sobre ponto. Sempre no último ponto alto você duplica sobre todos esses próximos 4 pontos bloquinhos, né? Eu já volto com vocês pra gente iniciar aqui a curva desse ladinho aqui, ó. Na curva não, a reta, né? Completei aqui. Ó, que lindo que tá ficando. Olha que lindo que tá ficando, gente. Muito lindo mesmo essa tampa do vaso. E agora eu laço a agulha na cabecinha desse meu primeiro ponto alto que a gente tem sozinho aqui. Faço um ponto alto e completo o bloquinho de 3 pontos altos, mais 2 pontos altos dentro desse espaço de 2 correntes. 2 correntes e agora em todos os espaços a gente completa bloquinho de 3 pontos altos com 2 correntes. Eu volto no final pra gente fazer esse canto aqui. Completamos aqui, olha a perfeição que tá ficando essa tampa do vaso, meus amores. Deixa pra mim nos comentários se você tá gostando também do caimento dela. Aqui, meus amores, ó, faço 2 correntes, pulo os 2 primeiros pontos altos, porque a gente nunca trabalha os 2 primeiros, nem os 2 últimos, né? E eu sigo agora fazendo ponto sobre ponto, tá? Ponto sobre ponto, são 5, né? Mas a gente precisa de 7, então eu completo mais 2 pontos altos dentro do espaço de 2 correntes. Faço 2 correntes e sigo fazendo agora o caminho inverso, que é colocar 2 pontos altos dentro desse espaço de 2 correntes. E faço ponto alto sobre ponto alto, deixando somente os 2 últimos pontos altos sem fazer. Ó, deixou esses 2 últimos pontos altos sem fazer, faço 2 correntes. E já venho direto no espacinho de 2 correntes à frente, colocando o nosso primeiro bloquinho de 3 pontos altos. Sigo completando o bloquinho de 3 pontos altos aqui, e aqui eu já venho com vocês. Completei. Agora já coloquei 2 correntes de separação, pulo os 2 primeiros pontos altos e sigo completando 5 pontos altos aqui, né, para cada ponto de base. No espaço de 2 correntes, eu coloco 2 pontos altos, 2 correntes e vou fazer o caminho inverso aqui. Coloco 2 pontos altos dentro desse espaço de 2 correntes onde a gente tá. E vou completar 5 pontos altos na cabecinha de cada um desses pontos altos que a gente tem aqui, deixando somente os 2 últimos por fazer. Ó. Faço 2 correntes e sigo completando o bloquinho de 3 pontos altos aqui, aqui e aqui. Eu já volto com vocês. Pronto, completei. Já coloquei 2 correntes, agora a gente vai fazer o arremate. Aqui, meus amores, se você quiser sua tampa maior ou menor, você pode fazer mais carreira com a cor cru, antes de fazer a troca de cor, tá bom? Eu já vou fazer a troca de cor, porque eu acho que o tamanho já ficou legal aqui na minha tensão de ponto, tá bom? Então, você vai cortar ali sobrando os 4 dedinhos para arremate manual, puxa a laçada. Eu tenho o ponto baixo e a corrente, eu não trabalho na correntinha, eu vou vir na cabecinha do ponto alto à frente aqui, ó, no meinho dele, produzo a minha agulha aqui dentro. Vou pegar essa ponta e vou puxar de trás aqui, trazendo pro direito, dentro da cabecinha do ponto alto. Introduzo a minha agulha de baixo para cima na correntinha que eu acabei de fazer. Pego essa pontinha e puxo de cima para baixo dentro dessa correntinha. Agora sim, eu venho na alcinha de trás da correntinha que faz a vez do meu primeiro ponto alto. Introduzo minha agulha dentro dela, para pegar essa ponta e puxar pro avesso. Desceu aqui do meu fio. A gente consegue. Aí, ó. Deixa eu só esconder esse desfiado ali. Puxei sem querer. Ai. Ó. Agora a gente vai virar no avesso a nossa peça. Vai desfiar nosso fio em 2 aqui. Pega uma alcinha do avesso, puxa por dentro uma das partes. Vai fazer um nozinho. Agora a gente vai entrar novamente com a nossa cor azul royal. Olha a perfeição que tá ficando essa tampa do vaso, gente. Bem linda, olha isso. Perfeita, né? Vamos entrar agora com o azul royal novamente. Com a cor azul royal, a gente vai fazer um ponto alto falso, que é laçar a agulha 2 vezes,
Usa esse dedo aqui para prender a laçadinha, que tá frouxa na agulha. E a gente vem aqui, ó, no primeiro espacinho, a gente tem o canto, o primeiro espacinho aqui de 2 correntes, busca uma laçada aqui dentro, tira 2, laça a agulha e tira as 2 últimas. E daí eu já completo mais 2 pontos altos, formando já um bloquinho aqui de 3 pontos altos. Faço 2 correntes e vou completar bloquinho de 3 pontos altos nesse. Aí eu venho com vocês nesse último bloquinho que a gente tem antes da curva. Completei os meus bloquinhos, ó, fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6. E agora a gente tem o nosso último bloquinho aqui, ó, de 3 pontos altos, as 2 correntes e a curva. Aqui, ó, a gente vai fazer um ponto alto sozinho na cabecinha do último ponto alto desse bloquinho. Então, eu coloco 2 correntes, pulo esses 2 pontos altos. Na cabecinha do último ponto alto aqui do bloquinho, eu faço um ponto alto, 2 correntes e inicio a nossa curva. Então, aqui, as nossas curvas sempre vai se intercalando. Uma hora a gente faz bloquinho, depois ponto alto sozinho, depois bloquinho e depois ponto alto sozinho. Vai intercalando porque, né, pra gente entrar na curva e deixar alinhadinha aqui ao entrar na curva, tá? Então, eu já coloquei 2 correntinhas de separação. A curva, o processo é o mesmo. Ponto alto sobre ponto alto. Quando chega no último ponto alto do nosso bloquinho, eu vou colocar 2 pontos altos sobre o mesmo ponto de base. Então, isso nunca vai mudar. Então, você vai fazer ponto alto sobre ponto alto. E quando chega no último ponto alto, eu coloco 2 pontos altos sobre o mesmo ponto de base. Pronto, gente. Todas as carreiras vai ser assim a nossa curva, ó, sempre colocando 2 pontos altos no último ponto de base. Faço 2 correntinhas para começar o bloquinho à frente. Eu vou completar nesse mesmo processo. Para entrar na nossa reta, vai ser o mesmo processo que a gente fez para entrar na curva, ó. A gente colocou um ponto alto sozinho, vai fazer o caminho inverso, tá? Eu vou completar aqui e já venho com vocês aqui, ó, pra gente entrar na curva, na reta, perdão. Voltei aqui, completei a nossa curva. E a reta, meus amores, ó, a gente coloca 2 correntes. Vamos fazer o caminho inverso. Então, eu vou colocar um ponto alto na cabecinha desse primeiro ponto alto. Faço 2 correntes. Pulo os 2 pontos altos e inicio a sequência dos nossos bloquinhos de 3 pontos altos, ok? Até o finalzinho, todos os espacinhos a gente vai completando o bloquinho de 3 pontos altos com 2 correntinhas. Quando chega no canto aqui, eu venho pra gente completar eles juntos. Voltei aqui, completei de bloquinhos de 3 pontos altos e a gente chegou no nosso canto. O canto, o processo é o mesmo, sempre teremos 7 pontos altos aqui e 7 pontos altos do outro lado. Então, eu coloco 2 correntes, pulo os 2 primeiros pontos altos sempre e vou completar um ponto alto na cabecinha dos nossos 5 pontos altos da cor cru que a gente tem aqui pela frente. Então, você vai fazendo um ponto alto na cabecinha de cada um deles. Aí, você vai... Peço perdão, meus amores, pela tosse. É minha filha, não tá muito legalzinha hoje. Mas, né, desconsidere esse barulho de tosse. Agora, fiz aqui 5 pontos altos. E agora, eu completo os 7, colocando 2 pontos altos dentro do espacinho de 2 correntes. Coloco aqui os 2 pontos altos aqui. Faço 2 correntes e agora eu completo o caminho inverso. Coloco 2 pontos altos dentro do espaço de 2 correntes e vou trabalhar uma sequência de 5 pontos altos, deixando os 2 últimos por fazer. Completou aqui, ó, sobrou 2 pontos altos, faz 2 correntinhas. E agora eu completo o bloquinho de 3 pontos altos em todos os espacinhos de 2 correntes. Chegou aqui nesse outro canto, eu vou fazer esse mesmo processo aqui que a gente acabou de fazer. Completei aqui. E agora que vocês prestem atenção, o arremate que eu vou fazer aqui, que esse arremate, ele vai ser igual para as 2 próximas carreiras, né? Porque a gente vai trabalhar uma carreira na cor cru e vamos trabalhar mais uma carreira na cor azul royal, tá? Então, o arremate vai ser assim, ó. Eu fiz já 2 correntinhas aqui na agulha e eu vou cortar o fio sobrando os 4 dedos para arremate. Puxo a laçada. Eu tenho aquele ponto alto falso que a gente iniciou a carreira, correto? Ele fica com uma alcinha meio frouxa na agulha, se vocês perceberem, tá vendo aqui? Ó, você pode puxar ela e deixar ela pro avesso. Aí, esse ponto alto falso, ele vai ficar bem certinho, como se fosse um ponto baixo e uma corrente, correto? Ó, porque é um desenho bem igualzinho. Eu vou introduzir na cabecinha do ponto alto do meio aqui da frente, e não na correntinha, que a correntinha eu reservo.
Pego essa ponta que eu acabei de cortar, puxo de trás, trazendo pela frente na cabecinha desse ponto alto aqui, ó. Agora, eu introduzo a minha agulha de baixo para cima na correntinha, pego essa ponta e puxo de cima para baixo dentro da correntinha. Por trás, agora, eu pego a alcinha de trás da correntinha que faz a vez do ponto alto falso aqui, ó. Pego essa ponta e puxo pro avesso. Aí. E agora, vocês vão só puxando aqui, que desfiou meu fio aqui. Deixa eu arrumar ele. O que aconteceu aqui? Aí. Desfiou o fio aqui. Ó, ficou assim. Agora, eu vou vir, vou fazer um nozinho. Nessas duas pontinhas. E pego essas duas pontinhas e puxo aqui nas alcinhas desses ponto alto aqui, ó. Trazendo lá pro espacinho de duas correntinhas da frente, que daí eu trabalho arrematando essa ponta na próxima carreira. Agora, a gente vai entrar com a cor cru. Aqui a nossa cor cru, eu vou laçar minha agulha 2 vezes. Mesma coisa anteriormente, ó, tem um ponto alto, vou fazer um ponto alto falso nesse espacinho de duas correntinhas. Busco a laçada, tiro 2, tiro 2. Fiz o ponto alto falso, vou completar o bloquinho, mais 2 pontos altos para completar os 3, 2 correntes e completo bloquinhos de 3 pontos altos em todos os espacinhos. Para iniciar a nossa curva, agora vai ser bloquinho de 3 pontos altos, porque a gente tem aqui, ó, no desenho, né, ponto alto sozinho. Então, a gente vai completar igual a gente fez na carreira anterior da cor cru. Mas eu completo com vocês aqui, aproveitar que a gente já tá no embalo aqui. Vamos completar aqui, ó. Então, já coloquei 2 correntinhas. Então, eu vou completar o último bloquinho de 3 pontos altos, ó. Nesse espacinho de 2 correntinhas, eu coloco 2 pontos altos. E na cabecinha do ponto alto que a gente tem sozinho, a gente completa mais um ponto alto. Faço as 2 correntes e inicio o processo da nossa curva, fazendo ponto alto sobre ponto alto. Chega no último ponto alto, eu duplico, coloco 2 pontos altos sobre o mesmo ponto de base. Meus amores, esse aqui vai ser o processo. Nessa carreira, vai ser uma repetição agora, a partir daqui, né? Vai ser uma repetição do que a gente já acabou de fazer, né, anteriormente na cor azul royal. Nos nossos cantos aqui, a gente vai pular os 2 primeiros pontos altos e segue fazendo 7 pontos altos, completando igual os desenhos que a gente vem fazendo normal, ok? Chegou aqui nessa ponta, a gente vai arrematar manualmente, como eu acabei de fazer com vocês na cor azul royal. E eu vou subir mais uma carreira de repetição na cor azul royal novamente. E, né, a única coisa que vai alterar é que na carreira do azul royal a gente vai fazer igual anteriormente que a gente trabalhou na cor azul royal, ó. A gente, antes de entrar na curva aqui, né, que eu tô frisando bem com vocês, que a única alteração que tá tendo nessa base é sempre a entrada e a saída da nossa parte oval, né? Que uma hora a gente faz bloquinho, igual agora, e anteriormente a gente fez o ponto alto sozinho, porque daí você percebe que dá esse alinhamento aqui, ó, bem lindo na nossa base, ó, tá vendo? Então, na próxima carreira vai ser o ponto alto sozinho. Tá bom? Então, eu vou adiantar essa carreira, vou subir mais uma e eu volto para mostrar como tá ficando a nossa base para vocês. Carreiras adiantadas, olha a perfeição que tá essa tampa do vaso, tá um mimo, maravilhosa. Aqui, meus amores, eu coloquei lá na minha tampa do vaso e agora eu decidi não colocar aquela carreira de pontos altos para não ficar tão grande a nossa tampa. Então, eu só vou fazer agora um contorno de pontos baixos, tá? Então, eu não vou colocar aquela contorno de pontos altos, que daria para colocar um contorno de pontos altos, daí entra com a carreira de pontos baixos que eu vou fazer agora. Coloca na tua tampa. Se tiver menor que a minha, você vê que daria para colocar, pode pôr ao contorno de pontos altos, e daí entra para esse momento dos pontos baixos, ok? Porque o nosso bico, ele é bem grandinho, né? Ele é 2 arcos, né? Então, o nosso bico vai crescer ainda mais 4 dedos o bico para cada lado, né? Então, realmente, eu acho que a carreira de pontos altos ia ficar muito grande. Aqui, meus amores, ó, eu vou laçar minha agulha uma vez. Eu vou vir aqui, ó, dentro do nosso canto, eu vou colocar aqui, ó, buscar uma laçada aqui dentro dele e vou fazer um ponto baixo direto. Agora, eu vou colocar aqui mais 4 pontos baixos, tá? Nos cantos, a gente vai ficar com 5. Então, 3, 4 e 5, tá? Total de 5 pontos baixos. Na cabecinha desse ponto alto à frente que nós temos aqui, faz um ponto baixo nele.
E agora eu vou seguir fazendo um ponto baixo para cada ponto de base, ó. Super simples, meus amores, ó. Faz na cabecinha dos pontos altos, você vai fazer um ponto baixo. Chegou no espaço de 2 correntinhas, você coloca sobre o espacinho 2 pontos baixos, referente ao número de correntes, né? Tá bom? Ó, coloquei 2 pontos baixos. E eu sigo fazendo aqui, ó, na cabecinha dos pontos altos, ponto baixo. Então, vai ser um contorno de pontos baixos, tá? E aí, você vai chegar aqui, ó, nos espacinhos de 2 correntes, você coloca 2 pontos baixos sobre a cabecinha do ponto alto, ponto baixo. Na curva você vai fazer pontos baixos e sabe o ponto alto que a gente coloca o aumento? Você vai colocar o aumento aqui. Então, você vai colocar 2 pontos baixos sobre o mesmo ponto de base aqui, aonde seria o aumento. Nesse aqui, nesse aqui, nesse aqui, nesse aqui, nesse aqui, nos bloquinhos normais. Então, você vai manter o aumento, só que daí você coloca 2 pontos baixos sobre o mesmo ponto de base. E nos espacinhos de 2 correntinhas, 2 pontos baixos, normal, tá? Então, esse aqui vai ser inteiro de contorno de pontos baixos. Quando você chega nesse canto de baixo aqui, você vai colocar 5 pontos baixos aqui dentro, igual a gente colocou nesse canto aqui, né? 5 pontos baixos, vai colocar 5 pontos baixos aqui e segue fazendo pontos baixos até o final. Como é um contorno de pontos baixos, é só você respeitar essa sequência que eu passei pra vocês agora. Eu vou adiantar e eu venho pra gente fechar a carreira e daí sim a gente vai iniciar o nosso perfeito bico de acabamento. Completei aqui nosso contorno de pontos baixos, olha como ficou. Deixa eu mostrar aqui a frente, ó. Mantive o aumento no nosso último ponto alto, eu coloquei 2 pontos baixos, sobre os espacinhos de 2 correntinhas, 2 pontos altos, referente ao número de correntes. Nesse canto aqui, eu coloquei dentro do espaço de 2 correntes, 5 pontos baixos, ok? E agora, a gente vai finalizar aqui, para subir iniciar, né, as nossas argolinhas. Então, eu vou finalizar com ponto baixíssimo, pegando essas 2 alcinhas do ponto baixo falso aqui, faço um ponto baixíssimo nela. A gente tá no primeiro. Aqui, meus amores, ó, eu vou vir no espacinho do ponto baixo à frente e faço um ponto baixíssimo nele. Aí, fiz um ponto baixíssimo no ponto baixo à frente. Vou fazer uma correntinha aqui que vale a um ponto baixo e vou fazer aqui mais 7 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pulo apenas um ponto baixo e no próximo aqui eu faço um ponto baixo. E vou trabalhar aqui agora uma sequência de 5 pontos baixos. Eu já tenho um aqui, né? Então, eu vou trabalhar mais 4. Mais 5, no caso, tá? No canto a gente fica com 6, igual no tapete menor. Então, eu tenho já 2, 3, 4, 5 e 6, ok? São 6, não são 5 pontos baixos. Nos demais são 5. Só nesse aqui que a gente coloca 6. Nesse e quando a gente for fechar também é 6 nele. 6 pontos baixos, a sequencial no caso. Vou fazer 7 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Pulo 5 pontos baixos da base. E a partir do sexto, a gente faz a sequencial de 5 pontos baixos. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. A partir do sexto, eu venho aqui, coloco um ponto baixo nele e vou trabalhar agora sim 5 pontos baixos. 2, 3, 4 e 5. Fiz 5 pontos baixos. Vou fazer as 7 correntes novamente. 3, 4, 5, 6, 7. E vou pular 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5. A partir do sexto, a gente volta a fazer a sequencial, né? De 5 pontos baixos. 2, 3, 4 e 5. Essa vai ser a sequência. Aqui, meus amores, vou trabalhar a reta, vou fazer a curva essa sequencial. Quando chegar no canto, eu volto com vocês. Por quê? Porque esse canto aqui, talvez a gente vai ter que fazer adaptação, mas eu vou ver como que vai fechar aqui. Porque a gente tem que finalizar com 6 pontos baixos nesse canto aqui, e o sexto ponto baixo tem que dar bem certinho no segundo ponto baixo dos nossos 5, tá? Então, ó, talvez a gente precise fazer uma adaptação a mais. A minha adaptação sempre será pular espalhado pela peça, de vez pular 5, igual a gente fez aqui, né? Pular 5 pontos baixos, eu vou pular 6 daí, mas daí sempre espalhado pela peça.
Mas enfim, eu vou adiantar aqui, é a primeira vez que eu tô fazendo esse trabalho aqui, gravando, já fazendo com vocês. Aí eu vou ver o que vai dar aqui. Daí eu volto com vocês pra gente falar qual a adaptação que eu fiz. Voltei aqui, meus amores. Vamos ter que fazer a adaptação, ó. Então eu fiz essa alcinha do canto, mas eu não vou contar... Bom, vamos contar a partir dela, não custa, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 alcinhas. Eu fiz no total. E daí aqui, gente, eu fiz os 6 pontos baixos, que terminaria a sequência, só que terminou aqui, ó. E eu precisaria que terminasse, eu preciso que termine, né? Na cabecinha do segundo ponto baixo dos nossos 5 que a gente tem no canto. Para isso acontecer, eu vou ter que fazer uma adaptação em 1, 2, 3, em 4 alcinhas. Então, o que eu vou fazer agora? 2 alcinhas da reta, pode ser uma assim, uma não, ó, pode ser, ó, a gente faz essa, em 2 alcinhas da reta, essa aqui, ó, 2 alcinhas da reta, de vez pular 5 pontos baixos, eu vou pular 6. Mesma coisa aqui, 2 alcinhas desse outro lado também, eu vou pular 6 pontos baixos. Aí vai dar certo aqui, tá bom? Então, eu vou desmanchar. É assim que eu mostro, eu gosto de mostrar isso pra vocês, meus amores. Não sei se vocês perceberam, né? Quem já me acompanha aqui em algumas aulinhas minhas, vê que eu sempre faço, mostrando como eu faço a minha adaptação. Por quê? Peça manual, né? Às vezes pode dar alguma alteração, alguma diferença. Às vezes pode esquecer um pontinho, mas isso não significa que tá errado a peça, né? Não, às vezes um pontinho nem dá pra ver, né? Então, eu mostro pra vocês como eu faço a adaptação na peça. Você viu como que é simples? Você vai até o final e vê o que precisa fazer para fechar a sequência. Então, nessa aqui, ó, então eu desmanchei tudo, ó, nessa e nessa eu pulei normal, a sequencial. Nessa alcinha aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, eu vou pular 6 e prendo na 7ª. Agora, a próxima alcinha, eu não faço uma em seguida da outra não, ó. 3, 4, 5. Nessa próxima alcinha, 3, 4, 5, 6, 7 correntes. Pulo normal, 5 pontos baixos. E na outra, à frente, daí eu pulo um ponto baixo a mais. Aí a gente já tem a adaptação desse lado, ó. 3, 4 e 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 correntes. E eu vou pular 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No 7º, eu inicio novamente a sequencial dos 5 pontos baixos. A partir daqui, eu vou trabalhar normal, a sequência, que é pular sempre 5, né? E daí, quando você chega desse outro lado, mesma coisa. Em 2 alcinhas desse lado, faz uma sim, uma não desse lado, né? Igual a gente fez do outro lado ali. A gente vai pular um ponto baixo a mais. Consecutivamente, a gente vai conseguir fechar aqui a casinha bem certinho no segundo ponto baixo dos nossos 5 pontos baixos que a gente tem na curva. Então, eu já volto com vocês. Voltei aqui, meus amores, e agora tudo certinho, ó. Estamos no segundo ponto baixo dos nossos 5 aqui no canto. Fiz 6 pontos baixos, bateu certinho. Agora eu vou fazer 7 correntes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nós estamos no canto, vou pular um ponto baixo apenas. E no segundo eu faço um ponto baixo aqui. Vou fazer uma sequencial de 6 pontos baixos também. 2, 3, 4, 5 e 6. Igual eu falei pra vocês, só essas duas do canto que a gente faz um ponto baixo a mais. 1, 2, 3, 4, 6, 7. Pulo 5 pontos baixos, 2, 4, 5. No 6º, eu inicio a sequencial. Eu vou fazer até o finalzinho aqui, eu vou voltar com vocês para dizer, porque a gente já tem um ponto baixo, então a gente tem que finalizar com 5 pontos baixos aqui. Vamos ver o que vai dar. Voltei aqui, meus amores, ó, eu fiz 1, 2, 3, 4 alcinhas respeitando a sequência. E fiz aqui 5 pontos baixos apenas, porque o 6º é essa correntinha, correto? E aqui você vai ver que não deu, né, ó. Ficou alguns pontos baixos pra gente ter chegado aqui. A gente tá no segundo, ó. Então, a gente tem aqui, ó, 1, 2, 3 pontos baixos sobrando, correto? Então, o que eu vou fazer? Eu tenho 4 alcinhas aqui, não tenho? Então, o que nós vamos fazer? Em 3 alcinhas, a gente vai fazer, ó, sim, não, sim.
Então, a gente vai fazer nessa primeira alcinha, eu vou pular um ponto baixo a mais, nessa alcinha não, nessa sim e na última sim. Então, aqui a gente desmancha. Então, em 3 alcinhas, a gente pula um ponto baixo a mais. Ó, nessa alcinha aqui, ó, eu vou pular, de vez pular 5, eu vou pular 6. Vou fazer a sequência normal de 5 pontos baixos, 3, 4, 5. Faço as 7 correntes, 3, 4, 5, 6, 7. Essa aqui eu vou pular normal, apenas 5 pontos baixos. A próxima alcinha, 3. Eu vou pular um ponto baixo a mais, 3, 4, 5, 6. Aqui eu pulo um ponto baixo a mais. Na outra, eu pulo um ponto baixo normal. E na última, eu pulo um ponto baixo a mais. Eu vou adiantar e já volto com vocês. Só tirei mais uma alcinha, tá, meus amores? Então, essa aqui eu pulei 6. Então, aqui, ó, vamos recapitular aqui. Nessa alcinha, eu pulei um ponto alto a mais, 6. Nessa, eu pulei normal, 5. Nessa aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu pulei 6. E nessa eu pulei 6 também, tá? Eu tinha falado que eram um não, mas são só 4 alcinhas, né? Então, no caso, em 3 alcinhas eu pulei um ponto alto a mais e somente nessa aqui que eu pulei o ponto normal, no caso, tá bom? Então, nessa eu pulei um ponto alto a mais, nessa não. Essa eu pulei um ponto alto a mais, ponto baixo. Perdão, tô falando ponto alto, mas é ponto baixo. Às vezes a cabeça, às vezes, dá uma bugada. E nessa aqui eu pulei um ponto baixo a mais, tá? Então, 3 alcinhas, nessas 3 alcinhas eu pulei um ponto baixo a mais. Apenas uma que eu pulei 5, que foi essa segunda aqui, ok? Fiz 5 pontos baixos e o próximo já é a correntinha que dá a vez do sexto. Então, eu finalizo dentro dessa primeira correntinha com um ponto baixíssimo. Dou uma esticadinha na minha laçada. Agora, eu vou vir nessa alcinha aqui, busco uma laçada dentro dela, faço um ponto baixo, uma corrente. Tenho aqui o meu primeiro ponto alto da carreira. Eu vou fazer aqui mais 14, tá? Então, nas 2 alcinhas do canto, a gente fica com um total de 15 pontos altos, tá? Então, nessa alcinha aqui e nessa aqui, ó. Aqui a gente coloca 15 pontos altos, somente nessas 2 alcinhas. Então, vamos lá. 3, já tenho 3 totalizado. 4, 5, 6. Vou completar os meus 15 e já volto. Completei aqui 15 pontos altos. Nessa aqui, nessa alcinha, a gente não tem meio, né, nos nossos 6. Então, eu pulo 3 pontos baixos e aqui no quarto eu prendo com ponto baixo. Laço, e agora nas demais alcinhas, sempre completaremos com 11 pontos altos, ok? Então, já laço aqui, já coloco um ponto alto, 2, 3, até completar 11. Completei 11 e em todas as demais agora são 5 pontos baixos que a gente tem, né? Então, aqui é centralizado, ó, pulo 2 pontos baixos, no ponto baixo do meio, que é o terceiro, prendo com ponto baixo. Laço a minha agulha e direto já inicio a nossa sequencial na alcinha da frente, 11 pontos altos. Essa vai ser a nossa sequencial, tá? Aqui é só respeitar mesmo o número de pontos altos das alcinhas e não tem mais adaptação nenhuma. Aí aqui, então, eu vou completar todas as minhas alcinhas 11 pontos altos, sempre prendendo com ponto baixo no terceiro ponto baixo aqui do meio. Quando chega no canto aqui, meus amores, chegou no canto aqui, eu vou completar, eu vou prender aqui, ó, no meu, pode ser aqui, ó, no meu terceiro ponto baixo, você prende aqui no terceiro, deixa 4 para esse lado aqui, e você vai completar 15 pontos altos aqui nessa alcinha. Aí, vai prender no quarto ponto baixo aqui, com ponto baixo, e segue completando 11 pontos baixos nas demais, tá bom? Eu vou adiantar, então, completar as minhas alcinhas e eu já volto com vocês. Vou mostrar pra vocês aqui como ficou, ó. Completei todas elas com 11 pontos altos. Só essa do canto aqui que eu coloquei 15 pontos altos. Aqui no ponto baixo eu prendi no terceiro com ponto baixo. Aí, eu subi 15 pontos altos e dei para prender aqui no outro lado, eu prendi no quarto ponto baixo e iniciei novamente as argolas de 11 pontos altos. Para nós encerrar aqui, eu vou prender no terceiro ponto baixo aqui, com ponto baixo. Vendo na uma correntinha que faz a vez do meu primeiro ponto alto que nós subiu, vou unir aqui com ponto baixíssimo nela.
Vou caminhar com ponto baixíssimo até o nosso quarto ponto alto. A gente já tá no primeiro, então eu vou fazer mais 3 pontos baixíssimos. Então, nesse aqui eu faço mais um, na cabecinha do ponto alto à frente um ponto baixíssimo, na cabecinha do próximo ponto alto outro ponto baixíssimo e na cabecinha do quarto ponto alto mais um ponto baixíssimo. Faço uma corrente. Vou trabalhar aqui uma sequencial de 5 pontos baixos. Eu já tenho um, porque essa correntinha que eu subi faz a vez de um, então vou fazer mais 4. Na cabecinha do ponto alto à frente mais um ponto baixo, no próximo outro ponto baixo, no próximo outro e no próximo outro ponto baixo. Então, ficamos total de 5 pontos baixos, contando com aquela correntinha como se fosse um ponto baixo. Vou subir aqui um cordão de 6 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Venho na cabecinha desse mesmo ponto alto, já inicio a sequencial dos 6 pontos baixos. Então, já tenho um ponto baixo, eu vou fazer mais 4. 3, 4, total de 5, né? Então, aqui, ó, vamos recapitular aqui, ó. Eu não trabalho os 3 primeiros pontos altos, faço uma sequencial de 5 pontos baixos, subo um cordão com 6 correntinhas, venho no mesmo ponto, prendo com ponto baixo e desço aqui, completando o total de 5 pontos baixos, contando com esse ponto baixo inicial. Então, a gente fica com 5 pontos baixos aqui, 5 pontos baixos aqui e um cordão com 6 correntinhas, ok? Agora, para passar para o próximo arco, também eu mantenho 6 correntes. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui, meus amores, eu vou pular os 3 primeiros pontos altos. Então, pulo os 3 primeiros pontos altos. A partir do quarto, eu prendo com ponto baixo e vou fazer uma sequencial de 5 pontos baixos. 3, 4 e 5. E também, né, mantenho aqui a sequência não trabalhando os 3 últimos pontos altos. Faço 6 correntes. 3, 4, 5, 6. Mesma coisa, pulo os 3 primeiros pontos altos, a partir do quarto eu faço uma sequencial de 5 pontos baixos para cada ponto de base. 3, 4 e 5. Vou deixar a mesma coisa, os 3 últimos por fazer, e subo o cordão para passar para o próximo lado de 6 correntes. Os 3 primeiros pontos altos, a partir do quarto inicia a sequência. Bom, aqui a gente vai completando essas alcinhas. Quando chegar no canto aqui, eu venho pra gente fazer esse canto juntas, tá? Vamos completar juntinhas. Então, aguardem esse canto pra gente fazer junto. Voltei aqui pra gente completar o canto aqui. Então, já coloquei 6 correntinhas, pulo os 3 primeiros pontos altos, a partir do quarto eu prendo com ponto baixo. E vou seguir fazendo até completar 5. 2, 3... 4, 5 pontos baixos. Agora, eu vou subir um cordão de 6 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Venho na mesma cabecinha de ponto alto, faço um ponto baixo. E agora, eu faço a sequencial de mais 4 pontos baixos, contando com aquele ponto baixo que ficou ali, né? Temos 5. Então, 4, 5. Deixo os 3 últimos pontos altos por fazer e inicio a sequência. 3, 4, 5, 6. De 6 pontos altos, normal, como a gente vinha trabalhando. Até o final, eu já volto com vocês. Daí, completei aqui as nossas alcinhas, que faltava completar na nossa reta aqui. E agora, eu finalizo com um ponto baixíssimo dentro daquela correntinha que faz a vez do primeiro ponto baixo dos nossos 5. Vou caminhar com ponto baixíssimo na cabecinha desse próximo ponto alto. E na cabecinha do próximo ponto alto também faço outro ponto baixíssimo. Agora, eu tô bem no meio, então agora eu faço uma corrente que equivale a um ponto baixo. Laço a minha agulha e dentro dessa alcinha eu vou colocar um total de 11 pontos altos. Então, já coloquei 1, 2, 3, até completar 11. Agora, venho aqui no terceiro ponto baixo, completei 11, né? Venho no terceiro ponto baixo aqui, prendo com ponto baixo. Laço a minha agulha, inicio novamente a minha sequência de 11 pontos altos. 2, 3, até completar 11. Completou 11, venho no terceiro ponto baixo, prendo com ponto baixo, laço a agulha e vou completar mais 11 e assim por diante. Meus amores, aqui, ó, eu vou tentar completar 11 pontos altos em tudo, tá? Só que eu tô vendo aqui que a nossa curva aqui, ó, ela tá bem esticada. Eu acho que talvez 11 pontos altos aqui na argolinha da curva vai repuxar aqui na nossa curva. Talvez a gente vai ter que colocar
13 pontos altos, daí 12, 13, mais 2 pontos altos aqui, só nessas argolinhas aqui que a gente faz, completa a curva. Eu vou completar então aqui, ó, eu vou fazer essa aqui com 11, essa com 11, essa com 11 e essa com 11. Então, eu tô aqui nessa e vou completar mais 3 com 11. Então, ó, então, o total, sem contar do canto, vai ficar com 1, 2, 3, 4, 5 argolinhas com 11 pontos altos na reta. Aí, aqui, ó, quando entrar na curva, eu venho com vocês, porque eu acho que a gente vai ter que colocar 13 pontos altos, né? Acho não, vamos colocar 13 pontos altos, porque, ó, pode ver que ele tá bem esticadinho. Esse eu acho que com 11 pontos altos vai virar chapéu. Por isso que a gente vai acrescentar 2 pontos altos na curva, só pra dar alinhamento. Voltei aqui, completei 13 pontos altos a partir dessa argolinha. Então, deixa eu contar aqui com vocês quantas argolinhas eu trabalhei com 11, ó. A do canto, vou contar com a do canto, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6 argolinhas com 11 pontos altos. A partir da sétima, eu trabalhei 13. Aí, eu vou trabalhar nessa, né, com a primeira aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, a gente vai trabalhar 6 argolinhas com 13 pontos altos. Então, já tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou trabalhar mais 5 argolinhas com 13 pontos altos. Aí, eu vou novamente fazendo apenas 11 pontos altos na nossa reta. E aqui, completa tudo com 11 pontos altos, ok? Só a curva que eu acrescentei 2 pontos altos. E como eu falei pra vocês, ó, pode ver que ela tá bem puxadinha. Se você, ó, já tá querendo subir até um pouco. Se colocar 11 pontos altos em tudo, ela com certeza ia ficar assim, ó, puxado pra cima. Não fica legal. Por isso que eu coloquei 13, ok? Então, é isso. Então, no caso, vai ser 6 com 11, 6 com 13 e 6 com 11. 6, 6, 6. Deu certinho. Então, é isso. Então, completamos aqui na nossa reta aqui, né? Na parte de baixo é 11, tá? Porque é reta, só a curva que pediu 13. Aqui, meus amores, caimento ficou esse. Aqui, eu quero deixar uma dica. Se o de vocês, ó, o meu, ele ficou bem alinhado, ó. Bem alinhado. Eu passei a mão assim, dei uma puxada assim, ó, pra ele acertar. Ficou bem alinhadinho mesmo com 13 pontos altos, essas argolinhas aqui. Essas 6 argolinhas. Mas se o de vocês ainda assim ficou assim, ó, puxado pra cima, muito puxado pra cima, ó. Aí, a minha sugestão é vocês colocarem 15 pontos altos. De vez 13, coloca 15. 2 pontos altos a mais, daí já dá alinhamento, tá bom? Mas no meu caso aqui, meus amores, eu acho que com 15 deu boa. Depois faz uma blocagem na peça, fica top. Deixa eu pegar aqui. Agora, vamos encerrar? Você vai cortar sobrando uns 4 dedinhos para arremate. Puxa a laçada. Puxou a laçada, eu tenho a correntinha e a cabecinha do ponto alto. Eu reservo a correntinha e introduzo na cabecinha do ponto alto. Pego essa ponta que eu acabei de cortar, puxo aqui de trás. Puxo de trás pra frente. Pego agora as 2 alcinhas do ponto alto que eu acabei de fazer, pego essa ponta e puxo de dentro, de cima para baixo, por dentro aqui dessas alcinhas, essas 2 alcinhas do ponto alto que eu acabei de fazer. Agora, eu pego a alcinha de trás da correntinha aqui, que vale o primeiro ponto baixo, pra pegar essa ponta e puxar, pra gente puxar pro avesso. Ó, ficamos assim. Você vai virar do avesso a tua peça. Desfia em 2, pega a alcinha aqui do avesso, puxa por dentro, uma das alcinhas por dentro dela, né? Pra gente fazer um nozinho aqui. Tá certo? Pronto, gente. Agora, a gente vai pra nossa última carreira do nosso tapetinho aqui, né? Daí, temos também a redinha da caixa acoplada. Eu vou ensinar vocês a fazer a redinha bem legal, ajustável, né? Eu amo fazer esse tipo de redinha. Então, eu já peço para vocês compartilhem essa videoaula nos grupos de WhatsApp e no seu Facebook, tá bom? Fazendo isso, você apoia demais o meu trabalho. Então, vamos lá. Laço a minha agulha uma vez, eu vou fazer o arremate, vamos começar aqui, ó. Eu tenho o bico, vou começar o anterior. Vou pegar a cabecinha do meu primeiro ponto alto aqui, busco uma laçadinha dentro dele e faço um ponto baixo direto.
Vou na cabecinha do próximo, outro ponto baixo. E eu vou seguir fazendo ponto baixo 5 até chegar no sexto, ó. Então, trabalhei 5 pontos baixos, mais um 6, total de 6, correto? Agora, eu vou subir um picôzinho aqui de 3 correntes. 1, 2, 3. Volto nas duas alcinhas do ponto alto, do ponto baixo, perdão. Busco a laçada aqui dentro dela, faço um ponto baixo, venho no mesmo ponto de base aqui e finalizo com mais um ponto baixo dentro dele. Agora, eu vou lá, vou descer fazendo um ponto baixo na cabecinha de cada um desses pontos altos que sobrou, que vai ser 5, né? Vai ser 5 por um lado, o sexto a gente faz o picô e desce com 5. Aí, aqui, eu tenho aquele ponto baixo que une entre os nossos pontos altos. Eu pulo ele e venho direto na cabecinha do ponto alto à frente, do bico à frente, faço um ponto baixo. E aqui, eu já trabalho arrematando essa ponta do cru aqui. Vou trabalhar novamente 5 pontos baixos sozinhos, 3, 4 e 5, e faço mais um de número 6, só que o de número 6 a gente vai trabalhar o picô. 1, 2, 3 correntes, volto nas duas alcinhas do ponto baixo, busco uma laçada aqui dentro dele, faço outro ponto baixo, venho sobre o mesmo ponto de base, a gente encerra fazendo outro ponto baixo. Então, a gente, no sexto ponto alto, sempre será isso aqui, né? A gente vai fazer ponto baixo, 3 correntes, faz o picô e finaliza com ponto baixo no mesmo ponto de base da cor cru. E agora, eu desço fazendo 5 pontos baixos aqui na cor cru. Um ponto para cada um. Aí, sempre que chega o ponto baixo, a gente pula ele e vem direto na cabecinha do ponto alto e já inicia a sequência. 1, 2, 3, 4 e 5. O sexto ponto baixo será o picô. 3 correntes, volta nas duas alcinhas do ponto baixo, busca laçada, faz um ponto baixo, vem no mesmo ponto, faz outro ponto baixo. Aí, eu desço fazendo ponto baixo os pontos altos que sobraram, que são 5. Chegou no ponto baixo da emenda, eu pulo ele e inicio a sequência novamente, ó. Vai ficando assim, olha que lindo que fica. E aqui, meus amores, quando a gente entra a única alteração é que, de vez ser da nossos 13 pontos altos, né? As 6 argolinhas do que a gente fez 13 pontos altos, vai ser no sétimo ponto alto que a gente coloca o picô sempre. Então, a gente coloca um ponto alto a mais, um ponto baixo a mais em cada lado. Então, a gente sempre, nas alcinhas que a gente trabalhou 11 pontos altos, a gente faz no sexto ponto alto o picô, correto? E na alcinha que a gente trabalhou 13 pontos altos, a gente vai fazer no sétimo ponto alto o picô, que é o ponto alto central, o sétimo ponto alto, para ficar bem centralizado no meio. Então, essa é a única alteração. Eu vou trabalhar meu trabalho todo, assim, eu venho pra gente fazer a emenda manual, ok? Voltei aqui pra gente fechar. Gente, olha a perfeição que tá essa tampa do vaso. Olha esse alinhamento. Olha que caimento perfeito. Eu já peço pra vocês compartilhar esse vídeo. Se deu tudo certo até aqui, você gostou, top a aula? Então, compartilhe esse vídeo nos grupos de WhatsApp e no Facebook, tá bom? Conto com o seu apoio. E deixa nos comentários se tá dando certo também, né? Deixa seu feedback aí nos comentários. Ó, eu fiz meu último ponto baixo, você vai cortar ali, sobrando os 4 dedos para arremate. E vai puxar a laçada. Eu tenho um ponto baixo falso, correto? Nesse ponto baixo falso, ele tem essa alcinha que fica por cima aqui, ó, que fica meio frouxa, eu puxo ela. Aí vai ficar como se fosse um ponto baixíssimo aqui. Agora, eu introduzo a minha agulha de frente para trás na cabecinha do ponto baixo à frente. Pego essa ponta, puxo de trás, trazendo pra frente. Vou pegar as duas alcinhas do ponto baixo aqui, introduzo a minha agulha de baixo pra cima, pego essa ponta, puxo de cima pra baixo. Agora, eu pego uma alcinha aqui do ponto baixíssimo, por dentro dela aqui, pra pegar essa ponta e puxar pro avesso, ó. E daí, você vai puxando, ó, vai ficando assim. Olha que lindo que fica. E daí, aqui a gente vai virar no avesso. Essas duas alcinhas aqui, a gente vai fazer um nozinho pra prender a laçada. E eu venho escondendo essa ponta aqui do azul, a gente esconde aqui nas alcinhas do ponto baixo aqui do avesso.
mesmo. Aí. Pega essa pontinha. Esconde aqui por alguns. E agora a gente vai para nossa redinha interna, da nossa tampa do vaso. E essa redinha é maravilhosa. Só que antes de ir pra redinha, meus amores, eu tenho uma dica pra vocês. Fazerem a blocagem nessa peça. Por que fazer blocagem? Porque você veja que o bico, ele fica todo enganhadinho. Ó, tá vendo esse bico? Ó, o jeito que ele fica. Daí pra ele ficar alinhadinho, você tem que ficar passando a mão, correto? Mas no meu caso tá assim. Aqui, principalmente a parte de baixo, nas retas. A curva ainda ficou bem esticada, ó. Quase não precisa, mas a parte de baixo ela ficou um pouquinho, ó, assim, engrenhadinho, tá vendo? Então, eu vou fazer blocagem. Antes de fazer a redinha, a gente faz a blocagem, tá? Vou fazer a blocagem e já volto com vocês pra gente iniciar a redinha. A blocagem, antes que eu me esqueça, né? Eu já ensinei no canal. Eu tenho um vídeo especial que eu ensino ele a fazer a blocagem num trilho de mesa marrom, tá? Tá na thumb da cor marrom, vocês vão encontrar. Igualzinho aquilo, você vai aplicar aqui, ok? Vamos iniciar, então. Eu já fiz a blocagem, meus amores. E olha que caimento que fica. Tá no avesso aqui a nossa peça. E olha, fica um caimento perfeito após a blocagem. Olha como que alinhou o bico. Não precisa ficar passando a mão mais. Tá igual a curva agora, ó. Vocês passam a mão. Perfeito pra fazer blocagem na peça. Se você me acompanha aqui, você sabe que eu sou apaixonada em fazer blocagem. Todas as peças em crochê, eu aplico blocagem. E eu convido você a começar a fazer esse teste. Você vai se apaixonar também. Então, tá. Vamos iniciar, então, o bico. O bico aqui, ó, pra gente se localizar. A gente vai trabalhar sempre pegando as duas alcinhas desses... Nós temos a argola, né? E temos aqueles 5 pontos baixos que a gente fez da alcinha anterior aqui, ó. Tá vendo esses 5 pontos baixos que a gente tem? A gente sempre vai pegar nas duas alcinhas de baixo aqui do ponto baixo, ó. Sempre nessas duas alcinhas, aonde eu acabei de colocar aqui, ó. Minha agulha. Sempre nas alcinhas do ponto baixo. Eu vou introduzir no segundo ponto baixo, contando de cá pra cá. Se contar de cá pra cá, é no primeiro, segundo, terceiro, no quarto ponto baixo, ok? E eu vou introduzir aqui, ó. Nós temos o bico da ponta. Nós temos essa argola. Nós temos essa argola, é aqui que a gente inicia. No segundo ponto baixo aqui, ok? E aqui a gente vai finalizar, né? Mesma coisa. Temos o bico, a primeira argola, a segunda argola, vamos alinhar aqui, ó. Tá? Então, vamos lá. Deixa eu tirar minha agulha daqui. Vou laçar a minha agulha 3 vezes, uso esse dedo para prender a laçada. Vou pegar nas duas alcinhas do ponto baixo aqui, ó, no segundo ponto baixo, contando de cá, ó. Nós temos um ponto baixo aqui e vai sobrar um aqui, ó, na ponta. Busco uma laçada aqui dentro dele, tiro 2, vou arrematando essas alcinhas de 2 em 2. Fiz aqui, ó, a altura de um ponto alto duplo. Laço a minha agulha 2 vezes e vou fazer outro ponto alto duplo no mesmo espacinho que nós estamos aqui. Já trabalho aqui a última alcinha arrematando a ponta do nosso ponto alto duplo. E vou fazer aqui um cordão com 7 correntes. Vamos ver se já alcança. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ó, eu tô querendo sempre fazer, ó, no segundo, sempre pegar no mesmo lugar, ó. Aqui, ó, no segundo ponto baixo aqui. Então, 1, 2, 3, no quarto ponto baixo, né, contando daqui pra cá. No mesmo lugarzinho que nós pegou, só que na da frente aqui, ó. Deixa eu só ver se não vai ficar muito esticado. Ó, vai ficar muito esticado. Vamos pôr mais uma correntinha. De vez 7, vamos colocar 8. Laço a minha agulha 2 vezes e vou fazer um ponto alto duplo, né, pegando essas duas alcinhas do ponto baixo. No mesmo lugar que a gente pegou aqui. E fiz um ponto alto duplo aqui. Vamos ver se não ficou muito esticadinho. Acho que agora ficou bom, ó. Então, vamos lá. Fazer mais 8 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Laço a agulha 2 vezes. Vou naquele ponto baixo, no segundo ponto baixo aqui, ó. Que é o quarto, né, contando.
Eu tô pegando sempre na mesma posição, ó. Faço outro ponto alto duplo. E vamos fazendo assim, todo o nosso contorno. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Se você sentir que tá muito repuxado, faz 8 correntes, só que daí faz ela bem folgadinha, sabe? Daí eu acho que ele já alinha. Ó, pega naquelas duas alcinhas do ponto baixo. Estou pegando sempre no mesmo ponto baixo. E faço um ponto alto duplo, ok? Vamos fazer isso até o final, ó. Até alinhar com esse outro leque aqui, ó. A mesma posição aqui, ó. Até aqui, ó. Até nessa argola aqui, ó. Que é, ó, contando do canto, temos essa, até aqui, ó. Nós vamos finalizar. Aí eu volto com vocês. Voltei aqui, meus amores, nessas duas últimas argolinhas, né, que a gente vai encerrar aqui. Nós temos essa e essa, as duas últimas. Eu vou pegar antes, ó. Então, laço minha agulha 2 vezes, eu não vou pegar naquele ponto baixo. Eu vou pegar um antes dele aqui, porque a gente tem que finalizar no oposto, né? Finalizar nesse segundo ponto baixo aqui, ó. E não no segundo ponto baixo na frente. Tem que ser aqui, ó. Então, aqui, ó, eu vou contar aqui, ó. 1, 2 no terceiro ponto baixo. Eu peguei um antes, eu faço o ponto alto duplo aqui nele. Peguei uma alcinha antes do... E essa última alcinha, a gente vai contar aqui 1, 2 no segundo ponto baixo. Laça a agulha 2 vezes primeiro, no segundo ponto baixo. A gente encerra aqui a alcinha. Tivemos essas duas alteraçõezinhas aqui, porque senão não alinha com esse lado aqui, ó. Agora só, se você quiser ver que deu tudo certo, ó, é só você dobrar a peça ao meio. Você vai alinhar esse bico com o canto, ó. Vai alinhar os biquinhos, né? Aí você vai ver, ó, que deu bem certinho. A ponta de baixo com a ponta de cima alinhado. Ok? Também a gente ficou, ó, vou contar quantas alcinhas a gente ficou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 alcinhas, ok? Aí eu vou laçar minha agulha 2 vezes novamente e não pode esquecer de colocar mais um ponto alto duplo aqui no canto. Sempre teremos 2 pontos altos duplos nos cantos. Faço 1, 2, 3 correntes, laço a minha agulha 2 vezes, viro o meu trabalho, venho aqui, faço outro ponto alto duplo, né? Porque a gente sempre terá 2 pontos altos duplos no canto. Agora eu subo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Uma correntinha menos. Vou na cabecinha do ponto alto duplo à frente e faço outro ponto alto duplo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Laço a agulha 2 vezes, vou na cabecinha do ponto alto duplo à frente e faço outro ponto alto duplo. E assim a gente vai fazendo até o final. Voltei aqui, eu quero que vocês prestem atenção, porque nosso encerramento e nossa subida de todas as voltas serão sempre as mesmas. Bom, sempre a gente terá 2 pontos altos duplo no canto aqui, correto? Então, eu laço minha agulha 2 vezes na cabecinha do primeiro ponto alto duplo aqui. Vou fazer um ponto alto duplo sobre ela. Laço a minha agulha 2 vezes e na cabecinha do próximo ponto alto duplo, outro ponto alto duplo, formando aqui os 2 pontos altos duplos que sempre teremos no canto. Para subir a próxima carreira, sempre eu subo 3 correntes, que dá a altura de um ponto alto duplo, laço a minha agulha 2 vezes, viro o meu trabalho aqui e faço outro ponto alto duplo no canto aqui, para completar 2 pontos altos duplos aqui no canto. Se a gente fez com agora essa carreira, a gente sempre diminui um número de corrente. Então, agora 6 correntinhas a gente vai trabalhar. 3, 4, 5, 6. Laço a agulha 2 vezes, vou sobre o ponto alto duplo à frente e faço um ponto alto duplo. Tá certo? Então, meus amores, a gente vai trabalhar dessa forma até restar 3 correntinhas de separação, tá? Sempre diminuindo de uma em uma e sempre colocando 2 pontos altos duplos aqui no canto. Então, a gente iniciou aqui com 8, fizemos agora com 7, agora estamos com 6. Depois, vamos fazer com 5, com 4 e daí com 3 eu volto com vocês. Fiz aqui as minhas alcinhas, ó. Então, iniciamos com 8, 7, 6, 5, 4 e 3, ok? Fiz meus últimos 2 pontos altos duplos aqui no canto, ó. Fiz todos bem alinhadinhos sempre. E agora, a gente vai fazer um cordão com 30 correntes a partir daqui. Então, vamos lá. 1, 2,
2, 3, até completar 30. Fiz aqui 30 correntinhas. Aí você pode cortar, puxa a laçada. E agora a gente vai vir aqui, ó, pegar uma pérola e a gente vai colocar uma pérolinha aqui. Coloquei aqui minha pérola, puxa aqui o fio, ó. E aí você faz um nozinho aqui, bem pressionando a pérola. Você faz um nozinho bem rentezinho a pérola. Mais rente que você conseguir pra ela ficar bem pressionada. Aí você não precisa cortar muito rente, tá? Ó, deixa um pedacinho de fio, porque pra ficar mais seguro esse nozinho ele não se desfazer, ok? Ó, ficou assim. Dá até pra cortar um pouco, deixei até muito, né? Cortar um pouquinho mais. Aí, cortando. Agora a gente vai fazer novamente o cordão aqui desse lado. Então, venha na terceira correntinha que equivale ao ponto alto duplo do canto aqui, desse outro lado da redinha. Busco uma laçada aqui dentro dele, o fio. Faço um nozinho aqui dentro. E vou subir aqui o cordão com 30 correntes novamente. Eu já trabalho arrematando essa ponta do cru, pra facilitar. Eu trabalho escondendo ela aqui entre as correntes, ó. 2, 3, 4, 5, até completar 30. Completou 30 é o mesmo processo. Você corta o fio aqui, puxa a laçada, vai pegar a pérola e vai passar a pérola dentro e fazer um nozinho, igual a gente acabou de fazer do outro lado. E tá pronta a nossa tampa do vaso retangular. Essa redinha, ela é ajustável, então o cliente, você, né, se for para você, consegue ajustar, consegue ajustar ali do jeitinho que vocês desejarem na sua tampa do vaso. Vou mostrar pra gente fora. Olha aqui, perfeição que ficou, gente. Olha esse caimento perfeito. Não esquece de compartilhar essa videoaula. Não se esqueça de se inscrever no canal. Não se esqueça de deixar um carinho para mim nos comentários, para mim saber que você assistiu até aqui, até o final comigo, né? Fizemos juntinhas essa peça. E não esquece também de assistir as outras aulas. Temos a aula do tapete pia, temos a aula do encaixe do vaso, né? E também, se você quiser fazer a passadeira, temos a aula da passadeira desse modelo. Então, tem várias versões dele, gente. Esse modelo é lindo. Eu fico por aqui e eu te vejo na próxima videoaula. Beijos!